Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 27 de maio de 2024, estamos na 8ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 27. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe? Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E hoje, amados irmãos e irmãs, Jesus faz o chamado, não só para ele, para o jovem rico, mas também para todos. Vem e segue-me. Compreendamos, amados irmãos, viver os mandamentos são de fundamental importância para você chegar a conseguir entrar no reino de Deus, pois eles são como faróis que iluminam a nossa caminhada aqui neste mundo. Vejam, os mandamentos são faróis que iluminam os nossos passos, Como diz aquela música, A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. E assim, vejam, os mandamentos, eles são guias que nos ajudam a caminhar neste mundo. Mas, amados irmãos e irmãs, Jesus quer mais. Ele quer nos ensinar a ser livres. Por isso, precisamos praticar o desapego de tudo que somos e temos. Ou seja, amados irmãos e irmãs, o Senhor quer dizer o quê? Lembra o que ele diz lá em Lucas, capítulo 14, versículo 33. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Então, a gente lembra, como Jesus diz, aquele que Jesus chama, aquele que é chamado por Deus, mas olha para trás, não pode ser meu discípulo. Aí você tem que lembrar aquela situação do Êxodo, amados irmãos. O povo saiu do Egito, cruzou o Mar Vermelho, mas ficava com saudade das cebolas do Egito. Todo o tempo olhando para trás. E nós temos que lembrar, amados irmãos, Jesus diz: vem e segue-me. Ou seja, Jesus não está lá atrás, Jesus está lá na frente. Por isso ele diz que você deve perdoar não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, se for preciso parar de olhar para trás, a gente perdoa até 70 vezes 7.
E assim, amados irmãos e irmãs, compreendamos, né? Jesus não está dizendo que a gente não deve possuir nada, mas ele está dizendo que nada deve nos possuir. Viu, amados irmãos? Nós não devemos estar presos a nada. Lembra quando a gente diz na missa? Corações ao alto, a gente diz, o nosso coração está em Deus. Mas se meu coração estiver preso, amados irmãos, estiver preso ao rancor, estiver preso às tristezas, preso aos bens materiais, enfim, o meu coração não vai estar em Deus, porque ele vai estar preso a tudo. E por isso, repetindo, não é que nós não possamos possuir nada, mas sim, nada deve nos possuir. Ou seja, amados irmãos, estamos renunciando ao que queremos, ao que podemos e fazemos agora, para podermos querer, podermos e fazermos o que Deus pode, o que Deus quer, pode e faz. Vamos repetir? Estamos renunciando ao que queremos, podemos e fazemos, para querermos, podermos e fazermos o que Deus quer, pode e faz. Então vejam, por exemplo, perdoar. Perdoar, só Deus pode perdoar. Mas se eu quiser perdoar, né? Então eu quero perdoar. Então eu quero o que Deus quer. Logo, eu posso o que Deus pode e faço o que Deus faz. Por isso, ó, é perdoando que se é perdoado. E assim, amados irmãos e irmãs, mas por que a gente faz isso? Justamente porque a gente sabe que o que Deus quer é o melhor para todos e cada um de nós. Então, eu paro de querer o que eu quero, porque o que eu quero às vezes é bom só para mim. Mas eu quero o que Deus quer, porque eu sei que é bom para todos. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.